A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Vamos contemplar a palavra de Deus, Deus que nos ensina por meio de seu Filho Jesus Cristo, que fez de nós discípulos, e nós somos discípulos a longuíssimo prazo, né? A gente, quando quer ser médico, você vai e fica acho que uns 5 anos na faculdade, depois faz residência e depois é médico. É rápido, não é tão rápido, mas dá para ir. Uma pessoa que queira ser motorista, faz um curso, vai algumas vezes, aprende a dirigir, vai lá, faz os testes que quase mata a gente, né? Tira a carteira, é motorista. É um curto espaço de tempo. Discípulo de Jesus não tem curto espaço de tempo, não tem um tempo determinado. Eu sou discípulo de Jesus, portanto, não. Ser discípulo de Jesus é para a vida inteira. E a vida inteira nós somos convidados a aprender, mesmo porque muito do que nós aprendemos a gente tem uma facilidade imensa de esquecer. Algumas coisas a gente não esquece, se alguém está devendo para a gente, sobretudo. Mas se é por causa de cumprir alguma coisa de Jesus, a gente esquece facilmente. A palavra de Deus, dirigida aos discípulos, sempre na missa, é uma oportunidade da gente renovar o projeto de ser discípulo. Já sou, de ser bom. Porque não basta ser só discípulo, porque Judas também era. É preciso ser bom discípulo. E aí é o esforço de vida, esforço de cada dia, esforço de sempre. E hoje a palavra de Deus nos coloca esta questão bem interessante, de não escandalizar um pequenino. E a gente fala de pequenino, o que vem na nossa cabeça? Criança. Mas não é só esse pequenino que a Bíblia está falando. Quando nós olhamos para o Evangelho de São Lucas tem um jeito muito particular, né? Pensemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, né? Que é só uma característica própria e única de São Lucas, só ele que fala. Parábola do filho pródigo, veja, o filho vai embora, gasta, vocês conhecem a parábola, não preciso contar tudo. O que ele se torna? Se a gente quiser usar um termo brasileiro,
né, é um João ninguém. Ele se torna um João ninguém. Pequeno. O Evangelho de São Lucas, quando fala de pequeno, ele está falando da criança, ele está falando do pecador, ele está falando do pobre. Em síntese, ele está falando de todo mundo que não é considerado. E nós temos um problema com isso. Na nossa cultura, isto é próprio nosso, a gente não gosta de ser pequeno. Basta ver as crianças, né, que reflete um pouco a situação do mundo adulto. Criança não gosta de ser pequena, ela tem 8 anos, ela quer ter 20. Coitados, né? Não sabe o que é triste ter 20 anos. Mas ela quer ter 20. Por quê? Porque criança não pode isso, criança não pode aquilo. A gente não gosta muito de ser pequeno. E há um problema nisto. Qual é o problema? O problema é que, por não gostar de ser pequeno, em todos os sentidos, a gente, por exemplo, a gente tem grande dificuldade, sabe que é pecador. Quem é que confessa sempre aqui? Levanta a mão. Está vendo? A gente sabe que a gente é pecador, que a gente é pequeno diante de Deus, só que a gente não admite. A gente quer que tudo fique bem. Há um problema nisto. O problema é nas nossas relações. Recentemente nós ouvimos aquela parábola bonita. 1 ou 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era... Saiu um publicano fraquinho em algum lugar aí. Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu, que pela própria identidade religiosa, ficava em pé no templo, e ele rezava em silêncio. Ele não rezava para todo mundo saber, mas ele dizia: meu Senhor, eu sou um homem bom. Né? Isso eu estou inventando agora, mas é como se ele dissesse: eu sou um homem bom, eu pago o dízimo, eu jejuo 3 vezes na semana. Né? E de fato ele está cheio de qualidades. E ele olha para o seu lado e diz o seguinte: eu não sou igual. E é isso o problema, da gente não querer ser pequeno. Porque quem não quer ser pequeno, pelo contrário, quer ser grande. E quem quer ser grande tem mania de olhar o outro menor ainda do que ele é. E este homem olha para o outro e diz: eu não sou como essa gentalha que tem aí, os pecadores. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós temos mania de nos comparar. E eu vejo até com as pessoas que a gente ama. Conversa de padre com pessoa casada. Ai, padre, meu casamento está difícil. Mas é meu marido que não presta. E se é o marido que vai falar, ele diz: ô padre, olha, eu não aguento aquela mulher, que é mulher terrível. Aquela mulher fala no meu ouvido o tempo todo, ela me cobra. A culpa é sempre do outro. E aquele que está ao nosso lado, ele é sempre menor. A gente joga a pessoa sempre mais para baixo. Se a pessoa está baixa, coitada, aí ela desaparece. Deus tem um jeito diferente, por isso que a palavra de Deus é interessante. Deus tem um jeito diferente de lidar. Sobretudo o Evangelho de São Lucas, ele mostra isso. Deus não tem problema com o que é pequeno, mas Deus, Ele é o Altíssimo, diz o Salmos. O Salmo diz isso: o Senhor é Altíssimo, mas seu olhar alcança o pobre. O que o Salmo está querendo dizer com isso?
que Deus não tem problema de se abaixar. Deus não tem problema de se abaixar. O que nós contemplamos em Jesus? O Deus Todo-Poderoso se fez carne e... Se vocês não souberem essa parte, está danado. Ele se fez carne e habitou entre nós. Veja, Ele que é Deus, aceita se fazer pequeno. E pequeno, tão pequeno como uma criança. Mas por que Jesus, por que Deus se faz pequeno? Aí que está o mistério, aí que está a beleza. Por que Deus se faz pequeno? Para poder chegar até a menor das pessoas. Para poder alcançar até aquele que acha que não é contado. Para poder estar perto de todo mundo, mesmo do menor. Nossa cabeça é tão complicada que numa empresa, por exemplo, quem é o grande? Quem está lá em cima, e ele olha de cima para todo mundo. Então, o nosso conceito de grande é este. Deus inverte os valores. Deus faz da grandeza um serviço, e Deus desce até a nossa pequenez, por uma simples razão, para poder nos levantar. Eu costumo dizer de uma forma, nós não moramos mais no interior e vocês nunca viram isso, também eu nunca vi, mas teoricamente eu conheço. Se uma vaca cai no brejo, se a vaca vai para o brejo, vamos imaginar uma vaca no brejo. Como é que você tira a vaca? Hã? É difícil, eu também acho. Mas para você tirar a vaca, você tem que entrar no brejo também. E você tem que se lamear, você vai ter que se rasgar, você vai baixar a condição da vaca. Você não é uma vaca, mas se vai abaixar a condição da vaca. É isso que Jesus está falando de ser pequeno. Alguém pecou contra você, eu sou grande. Alguém fez alguma coisa? Sou grande. E a gente tem um jeito curioso, eu perdoo. O pessoal diz isso, né? Se ele vir me pedir perdão, eu perdoo. Se ela vir me pedir perdão. O que a gente faz? Condiciona o perdão. Condiciona o perdão a que a pessoa reconheça que eu sou o bom da história. Nós não aceitamos perder. Nós não aceitamos nos abaixar. Ah, fulano de tal fez uma coisa contra mim. Ele vai ter que vir. Ele vai ter que reconhecer que ele errou. Ele vai ter... Só que a gente não gosta de fazer isso quando é a gente. A gente gosta que os outros façam conosco. Agora, quando a gente erra, eu não vou lá falar com ele, não. Imagina. Essa é a contradição da nossa consciência humana. Jesus diz assim, você quer ser meu discípulo? Você quer ser como eu sou? Você tem que se rebaixar, sim. Tem que se fazer pequeno, sim. E você tanto vai ter que, quando errar contra o outro, ir lá pedir perdão. E quando o outro errar contra você, não fica se achando que você é o tal, lá tal, não. Olha, não sei se eu vou te perdoar, olha, eu estou querendo, mas você vai mudar? Você vai melhorar? Se você melhorar, eu te perdoo. Se você não melhorar, eu não perdoo, não. A gente fica nessa troca. O que o Evangelho diz? Deixa de ser besta. Quando o outro pecar contra você e vier te pedir, perdoa-me, perdoa. Quantas vezes? Eita. 70 vezes 7. Eu pensei que eu tinha entendido 7, mas eu acho que é só porque eu estou meio moco, então. 70 vezes 7. O que quer dizer isto?
7 é número perfeito. Imagine, 10 é perfeito também. Aí junta 7 vezes 10, fica uma perfeição incalculável. Para poder dizer, eu tenho que perdoar sempre. Por quê? Porque eu tenho que me abaixar. Porque quem quer ser grande demais, o que ele faz? Todo mundo que quer ser grande faz o quê? Toma o lugar de Deus. Esse é o problema de ser grande. O grande toma o lugar de Deus. E quando eu não quero perdoar, eu começo a dizer, eu não te perdoo porque você me... Olha, ontem você fez uma coisa comigo. Anteontem você fez. E a gente assume o papel de juiz. De irmão que a gente assume o papel de juiz. E o que faz o juiz? Na grande maioria das vezes, condena. Não deveria ser assim, né? Mas o juiz condena. E nós somos assim. Jesus então está nos convidando a aceitar, ser do mesmo tamanho que os outros. Nunca maior. Mas nos colocar na situação do outro. Inclusive, isso na igreja é muito comum, gente. E nós não fazemos por amor à verdade, não, hein? A gente tem uma mania infeliz de apontar o dedo para os outros. Inclusive para os irmãos da comunidade. Né? Como tem gente que sabe da vida de todo mundo, né? E ele escolhe, fulano de tal, com Noel eu ando, mas não é com qualquer pessoa. Isto é uma das coisas piores, essa mania de grandeza. Por quê? Porque, além de atrapalhar a relação com a gente, tem uma outra coisa pior ainda. O que faz a mania de grandeza? Cria divisão. Eu já fiz o curso, eu já sou não sei o quê. Fulano de tal, não, pode ficar lá. Então, isso aqui é uma coisa terrível. Terrível por quê? Porque é a arte mais eficiente do diabo é divisão. Quando o diabo quer bagunçar a igreja, o que ele faz? Ele coloca alguém orgulhoso para dividir. Então, se a gente faz isso, a gente está fazendo a obra do diabo. Se a gente tem mania de grandeza, olha os outros de cima, isso serve inclusive para mim, padre. Isto cria divisão, isso provoca o mal, isso destrói comunidade. Por isso que Jesus insiste tanto no perdão. Jesus insiste tanto em que nós saibamos, e Jesus fala, se você não fizer isso, você está provocando escândalo. Seria até melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Veja como a gravidade que Jesus dá. Falta de perdão é um incentivo ao nosso egoísmo, a mania de grandeza, idolatria do eu. Eu sou mais importante que todo mundo, então ninguém pode pecar contra mim. E se pecar, coitado, eu não vou perdoar, porque eu sou grande, grande não perdoa. Só Deus. Hoje então somos chamados a assumir as consequências da fé. Os discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor, o que eles disseram? Já não lembram mais. Aumenta a nossa... E o Senhor diz assim, se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta moreira, arranca-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem já fez isso? Levanta a mão. Oxe. Ninguém tem fé aqui, não? Claro que Jesus não está falando fisicamente, né? E claro, se alguém levantasse a mão, eu diria, deixa de ser mentiroso, né? O que Jesus está dizendo, fé é um ato bonito, e fé, lá vou eu falar de novo, eu sempre digo isso, fé não é acreditar em Deus, acreditar que Deus existe. Por que eu digo isso? Porque acreditar que Deus existe é pouco.
é pouco demais. E eu gosto da frase do São Tiago diz assim lá na carta: o diabo também acredita. Ele sabe que Deus existe, mas ele treme. O que é fé? Fé é eu arriscar a minha vida em Deus. E eu vou passar pedaços difíceis, mas quem tem fé arrisca a sua vida em Deus. E ele faz coisas que todo mundo acha admirável. Por exemplo, perdoar. Fulano de tal, nossa, como fulano perdoa. Fez uma montanha sair do lugar. Quando alguém consegue perdoar, quando somos capazes de perdoar, até a gente se admira. Isto é fé. A fé nos leva a fazer aquilo que parece impossível quando nós somos orgulhosos demais. Quando a gente se diminui, aí a fé aí acontece um milagre, e muitos milagres. Para concluir, quero lembrar do hino de São Paulo aos Efésios. São Paulo diz assim: tendes em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ele não se apegou ociosamente ao fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou. E ele assumiu a condição de servo, e servo até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A grandeza de Jesus vem do fato dele ter assumido o menor lugar. Deus o exaltou por causa disto. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos. E que toda língua proclame para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. É Senhor por quê? Porque Ele vence até aquilo que nós temos dificuldade de vencer. Mas nos convida, vença isso também. Coloquemo-nos de pé. E coloquemos diante do Senhor, pedindo esta pequenez. Como diz a primeira leitura, a humildade de coração. Um coração capaz de ser pequeno, um coração capaz de ser humilde, um coração capaz de ser simples, como diz a primeira leitura. Simplicidade de coração que não me faça querer ser mais, maior, mais importante, mais digno, mais sábio, mais inteligente, mais santo, mas que me ensine e nos ensine a sermos irmãos, que nos ensine a servir, que nos ensine a nos abaixar. E se alguém pecar contra nós, que eu reconheça, que eu me abaixe a condição dele para perdoá-lo, sabendo que o pecado sempre destrói as vidas, e a gente não deixe ninguém culpado de um mal contra nós. Senhor, nos colocamos na Tua presença e nós te pedimos desta alma de discípulos, coração de discípulos, capazes de perdoar, capazes de mudar. Porque às vezes em nosso peito bate um coração de pedra, um coração endurecido pelo mal, mas também endurecido pelo orgulho, endurecido pelas experiências da vida, e a gente, para se defender, a gente se julga melhor. Para se defender, a gente se julga mais santo. Para se defender, por causa disso, criamos divisão nas nossas comunidades, às vezes na própria casa, na família. Senhor, dá-nos um espírito como o de Jesus. Dá-nos um espírito capaz de ir ao encontro daquele que mais necessita. Dá-me a capacidade de perdoar, sempre, sempre. Perdoar do jeito de Deus, não do meu jeito.
perdoar colocando condições, como nós fazemos, mas perdoar do jeito de Deus, que abraça o pecador e faz festa quando encontra a ovelha perdida, que convida os outros para se alegrarem quando um só pecador se converte. Converte, Senhor, os nossos corações com o Teu Espírito. Converte, Senhor, a nossa vida para nos assemelharmos a Jesus, para sermos semelhantes a Jesus. E você que conhece os seus males, abra sua boca, vá se colocando na presença do Senhor, pedindo esta mudança de vida, esta renovação da sua vida. Recebe a minha vida, Senhor, em tuas Nos mãos. entregamos, Senhor, Nos entregamos. àquele que é grande, mas que olha para nós, Verdade, Jesus. que olha para nós com amor infinito, Olha para mim nessa noite. que venha ao encontro das nossas Preciso misérias, da tua que misericórdia. venha ao encontro dos nossos erros. Preciso do teu E se errarmos 200 vezes no dia, 700 vezes no dia, números incontáveis de erro, o Senhor está disposto a nos perdoar. Cria, Senhor, em nós este jeito que tendes. Ensina-nos, Senhor, a fazer como o Senhor faz. Desperta em nosso coração esse desejo de nos assemelhar a Ti, Desperta, de Senhor. nos parecer com Jesus Nos Cristo, faz parecer que com mesmo do alto da cruz Ele olha para aqueles que o condenaram, que o crucificaram, e Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que nós queiramos o perdão para nós, que nós queiramos o perdão em nossa vida, mas saibamos perdoar. Que nós queiramos ser como o outro, irmão do outro, melhor para o outro, nunca maior, nunca melhor que o outro. Que o Senhor nos ajude com o seu Espírito, com a sua graça, infundindo em nosso coração a força da fé que transporta montanhas, a força da fé que faz árvores se plantarem no meio do mar, a força da fé que nos faz entregar nos braços de Deus. verdade. Entrega-te nos braços do Senhor. Estamos em teus E braços. todas as suas dificuldades entregue a Ele. Estamos em teus braços. E todas as suas falhas entregue a Ele. Fé é confiança em Deus, é entrega em Deus, e deixar que Deus nos ajude a fazer o milagre acontecer. Verdade, Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Solte a tua voz, cante. O que agrada a Deus em minha pequena alma, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha pequenez, minha pobreza e minha pobreza. Solte a voz, cante. O que agrada a Deus em minha pequena alma
é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Senhor, nós somos sustentados pela sua misericórdia. Nós somos sustentados pelo seu amor. E ainda que não sejamos bons e não somos perfeitos, derrama sobre nós esta bondade e esta misericórdia da qual dependemos. Derrama sobre nossos corações, porque o Senhor diz: sede misericordiosos, como o Pai do céu é misericordioso. E o Senhor diz: felizes aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Faz-nos, Senhor, sermos pequenos, como aqueles que pecaram contra nós. Sermos pequenos mesmo diante dos nossos inimigos. E não queiramos fazer guerra para dizer que somos maiores e mais fortes. Derrama o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade em nossos corações e em nossas vidas. E ao pedirmos esta pequenez, do qual nos fala Santa Teresinha, queiramos vivenciá-la, porque a fé faz isto. A fé faz isto. Os homens grandes aceitarem ser pequenos para agradar a Deus, para ser iguais, semelhantes a Jesus Cristo. Cantemos mais uma vez e façamos esta oração ecoar no mais profundo do nosso coração. O que agrada a Deus? Solte a tua voz, canta com fé. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Esses corações dispostos a vivenciar a fé, a fazer maravilhas pela fé, a fazer coisas grandiosas pela fé, nós colocamos sobre o altar do Senhor, junto com o pão e o vinho, confiando e pedindo que o Senhor transforme, modifique e façam corações novos.